Bom dia, Elaine. Tudo bem? Tudo. Vou esperar a escola conectar, tá? Ok. Aí a gente começa. Tem uma listinha de potência, eu vou abrir ela aqui que eu quero corrigir com vocês, que eu não corrigi com o primeiro A. Peraí. Isso. Vou guardar mais um pouquinho, ver se a escola entra e a gente inicia. Até que sai de uma sala, vai para outra, né? Carregou aí para você? Carregou sim, professora. Tá bom. Carregou para você também, Isabel? Sim. Ok. Carregou aí, Ju? Sim, mais ou menos. Deixa eu só terminar de organizar, tá? Tá. Bom dia aí para quem está em casa. Espera aí, Larissa. Tá bom. Quase. Tem hora que aparece branco, tem hora que aparece pequenininho. Vem aqui. Isso aqui é uma correção para fazer com eles antes de começar os gráficos. Que aí eu aproveito e já tiro as dúvidas, sabe? E aí o Word, tá no Word, e o Word não tem como. Ah, verdade. Aqui os meninos, o que é mais difícil, porque essa sala às vezes não apaga, tá? Mas aí tá muito ruim. Mas também eu vou colocar a gravação da aula lá no grupo e vou mandar a lista respondida. Aí, Essa lista já está lá para eu imprimir? É da semana passada, né? é da semana passada, é a correção, tá lá no grupo. Você quer que você vai imprimir ela para eles? Não, essa corrigida. Corrigida. Não, a corrigida eles pegam. Precisa não, porque aí eles têm que usar só o celular para olhar. Ficou faltando fazer correção só com o primeiro A. Acabei de mandar no grupo deles a lista corrigida.
Mas essa lista eles devem ter no caderno. Quem não fez, tem que fazer, porque vale nota, viu, gente? Isso daí. Nota de caderno. Gente, dá para ver? É porque a luz um pouquinho. Ô, Ju, e a luz aí não pode apagar, não, né? Eu acho que se apagar, a energia cai geral. Tem lógica uma coisa dessa? Se desligar a luz, desligar a energia toda. Ah, credo. Não era assim antes, não. O que aconteceu? Eles mexeram aqui, aí o primeiro vez foi interligado. Aí se desligar a luz, sai a energia das duas salas. Nossa. Não dá nada. O pior é que o máximo que eu consigo faltar é assim. Pessoal, quem tem já esse conteúdo no caderno, só acompanha a correção comigo e depois abre. Eu acabei de mandar no grupo de vocês aí de WhatsApp. Depois vocês abrem e faz a correção direitinho, tá? Gente, ó, vai ser. Não fica prontinha, a professora ouve vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem, pelo menos? Então, vamos lá. A nossa lista de potenciação da semana passada, é a lista 2, ela tem 6 exercícios, né? O primeiro dela é esse aqui. Ó, 3 elevado à sexta potência vezes 3 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado à quarta potência é igual a quanto? Então, o que a gente vai fazer? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, multiplicação de bases iguais. O que a gente faz em propriedade de potência quando a gente tem multiplicação de bases iguais? Conserva a base e vou subtrair os expoentes. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Então, ó, eu vou ter aqui 3 elevado a 6 menos 2. Na verdade, na multiplicação, a gente conserva a base e soma. Só que aqui, como o nosso expoente, um é 6 e outro é menos 2, então nós vamos ter isso aqui, ó, 6 mais menos 2. Deixa eu colocar direitinho aqui, que fica mais organizado. Espera aí. Espera aí, 6 mais... Aqui vamos colocar entre parênteses, tá? Pronto, agora fica certo. 6 mais menos 2, 6 com menos 2 é 4. Então, nós vamos ter resultado de 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à quarta potência, então a gente tem divisão de bases iguais. O que a gente faz? Conserva a base e na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar 4 menos 4 é igual a 3 elevado a 0 e 3 elevado a 0 é igual a 1. Porque todo número elevado a expoente 0 vale 1, tá? Então, aqui está a primeira regra. Resposta. Essa expressão ela pode ser resolvida de outra forma também. A primeira forma de resolver ela seria essa aqui, ó. Peraí, deixa eu só mover isso aqui, peraí. A outra maneira seria eu tirar da potência e calcular tudo pelos valores da potência. Então, o que eu ia fazer? Descobrir o resultado de 3 elevado à sexta, de menos 2, calcular o inverso disso e achar o resultado. Depois, 3 à quarta. Diante disso, aí eu ia substituir na expressão as potências pelos valores que eu encontrei, tá? Mas dá mais trabalho, na minha opinião. Então, aplicando regrinha de potência, você chega na resposta mais rápido. Você vai chegar no mesmo resultado, que é o número 1, letra B. Porque 3 elevado a sexta é 729. 3 elevado a menos 2 é 1 nono. 3 elevado a quarta é 81. Então, se fosse para a gente substituir, ficaria assim, ó. 729 vezes 1 nono, dividido por 81, tá? Então, ó, resolvendo isso daqui, ó, simplificando, a gente teria 81 dividido por 81, que é igual a 1. Mas, tá? Não é isso que a gente faz, tá bom?
729. O que a gente faz na multiplicação de fração? Multiplica cruzado. Multiplica. 729. Na verdade, nem multiplica, gente. Isso aqui, 729, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 729 dividido por 9 é 81. Então, a gente ia ter 81 dividido por 81. A segunda maneira é do jeito que eu fiz com vocês, tá? Só resolvendo por regrinha de potência. A gente tem o resultado, tá tudo aqui explicadinho, ó. A gente chega no resultado mais rápido, na minha opinião. Porém, eu vou deixar os dois jeitos aqui para vocês olharem. Ó, a gente tem raiz de índice 4 de radicando 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67 dividido por 10. Primeiro, para mim simplificar isso daqui, eu preciso deixar tudo que está aqui dentro desse radicando na mesma base. Eu tenho aqui potências, tá? Adição de potência de bases iguais e dividido por um outro número. Então, o que a gente pode fazer? Tentar deixar tudo na mesma base, em evidência. Então, ó, deixa eu organizar aqui. Primeiro, a gente vai observar que a operação entre potências de base 2 é uma soma. Por ser soma, nós não vamos encontrar resultado nenhum sem simplificar isso daqui. Então, a gente tem que simplificar para que fique uma potência de potência e a gente consiga chegar no resultado, tá? Então, olha só. Aqui, a gente tem 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. Primeira coisa que a gente pode fazer é simplificar os expoentes. Simplificar o expoente 67 é colocar em evidência o 2. E aí, a gente vai ter isso aqui como resultado, ó. Evidência de 2 elevado a 67 é a mesma coisa que 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. Multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 67. Então, ó, aí eu consigo simplificar, substituir, porque eu fico com os expoentes iguais. Olha só. Raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado dividido por 10. Então, se a gente colocar o 2 elevado a 65 em evidência, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, ó. Então, vamos pegar só a parte do numerador aqui do radicando e tentar resolver. 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 65 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a 65 a gente coloca como evidência, e dentro do parênteses a gente vai ter o quê? 1, porque 2 elevado a 65 vezes 1 é o próprio 2 elevado a 65, mais 2 elevado ao quadrado, certo? E aí a gente chega no resultado de 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4, porque 2 elevado ao quadrado é 4. Agora, olha, a gente pode substituir. Feito isso, 2 elevado a 65, multiplicando os termos 1 e 4, a gente chega ao resultado inicial da expressão, que era o inicial lá, olha só, que era 2 elevado a 65 mais 2 elevado a 67. Agora, olha só, a gente simplifica os termos que a gente tem em comum. Como o nosso resultado ficou isso daqui, raiz de índice 4, de radicando 2 elevado a 65 vezes 1 mais 4, a gente soma isso aqui, que está entre parênteses, a gente vai ter raiz de índice 4, de 2 elevado a 65, mais vezes 5, ó, 1 mais 4 é 5. Agora, eu posso simplificar o meu denominador. O denominador é 2 vezes 5, concorda? Porque 2 vezes 5 é 10. Aí eu resolvo esse problema do 10 aqui, ó. 2 vezes 5, ó, 5 no numerador, 5 no denominador, pode cortar, cancela. O que que sobra para nós? Sobra a raiz de índice 4 de 2 elevado a 65 dividido por 2. Aqui é super bacana, ó, porque agora a gente tem uma divisão no radicando de bases iguais. Divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, ó, no denominador, não tem nenhum expoente, mas a gente considera que é 1. Então, a gente vai ter 2 elevado a 65 menos 1 é igual a 2 elevado a 64. Agora sim eu posso resolver essa radiciação, tá? 2 elevado a 64, de índice 4,
é 2 elevado a 16, tá? Dois elevado a 16. E aí, a gente chega no resultado, que é a letra D. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Se a gente pega aqui os expoentes, ó, 16 multiplica com o índice da raiz, a gente vai chegar no radicando de 2 elevado a 64, tá? Então, o resultado é isso aqui. Por isso, é 2 elevado a 16. Questão 3. Calcule o valor da expressão abaixo. 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x menos 1. Primeira coisa, como que a gente vai fazer para calcular essa expressão? Já uma coisa é fácil. Nós temos bases iguais. Então, no numerador, a gente tem uma adição e uma divisão, né? Tudo de base 3. Então, eu tenho que resolver esses termos aqui, ó. Esses termos aqui têm que ser resolvidos, os expoentes, para que eu possa, então, saber o resultado de tudo. Gente, a internet da escola deve ter caído, só pode. Quem está aí acompanhando, está conseguindo entender a correção? Sim, professora. Então, vou continuar, tá? Primeira coisa para que a gente entenda aqueles expoentes é organizar eles em formato de potência. Assim, ó. Então, por exemplo, o 3 elevado a x mais 2, para a gente ter como resultado uma soma de expoentes, significa que a gente tem uma multiplicação de base igual. Ali, E aí, oi, Ju, caiu? caiu a internet aqui, tá? Percebi. Tinha caído. Fez um barulhinho assim, ó. Aí, se você puder voltar, a gente, onde que ela tem que voltar? Tá. Internet hoje aí tá instável? Nossa. Tá toda hora aparece. Toda hora não, apareceu agora. Internet estável, porque lá no começo você estava aparecendo também. Então tá bom. Mas não. Engraçado, que a Eliana tá no primeiro. Entendi. Mas não tá. Eu não passei nada assim diferente, não. Ainda tá na explicação. Eu vou falar para eles agora. Cuidado pra não cair aí. Pessoal, então, olha, a gente tem na expressão 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, tá? Dividido por 3 elevado a x menos 1. É isso? Deixa eu voltar lá. Então, a gente estava aqui, ó. A gente estava aqui. 3 elevado a x mais 2, mais 3 elevado a x mais 1, dividido por 3 elevado a x menos 1, certo? Aqui a gente tem bases iguais. Expoentes, os nossos expoentes é que faz essa operaçãozinha aqui. Primeira coisa que eu posso fazer para simplificar isso é eu pensar. A base já é igual, então já é um problema a menos. A adição de frações de potência, a gente tem que simplificar para poder resolver. Nesse caso aqui, ó, que tipo de propriedade de potência pode me dar um resultado como, pode me dar um expoente como esse daqui? Multiplicação de potência. Para ter 3 elevado a x mais 2, significa que eu tinha 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Porque multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vamos voltar tudo isso daqui, a expressão inteira, o resultado, a fase inicial da potência, para a gente poder substituir e calcular, tá?
E é aqui que a gente vai fazer, ó. Então, para que seja 3 elevado a x mais 2, tinha que ser 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, tá? Por quê? Porque multiplicação de bases iguais conserva-se a base e somos expoentes, beleza? No outro, 3 elevado a x mais 1, a mesma coisa. 3 elevado a x vezes 3. Conserva a base, somos expoentes. Aqui não tem expoente nenhum, mas a gente considera 1 aqui. Na divisão, o que a gente faz? Na divisão de bases iguais, conserva a base subtrai os expoentes. Então, a gente tinha 3 elevado a x dividido por 3. Por isso, 3 elevado a x menos 1. Agora, gente, agora que a gente descobriu, o que a gente faz? A gente substitui na expressão. Aonde for x, 3 elevado a x mais 2, vou substituir por 3 vezes elevado a x vezes 3 ao quadrado. Então, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Mais, aonde for 3 elevado a x mais 1, também vou substituir por 3 elevado a x vezes 3. Dividido por 3 elevado a x, dividido por 3. Agora, a gente tem divisão de frações. Na divisão de frações, o que a gente faz? Primeira coisa, ó, quem é que está se repetindo aqui no numerador? 3 elevado a x, certo? Coloca ele em evidência. 3 elevado a x vezes, abre parênteses, 3 ao quadrado mais 3, dividido por 3 elevado a x, dividido por 3. Agora sim, coloquei em evidência, ficou menor, mais fácil de resolver. Aqui, ó, divisão de frações. Na divisão de frações, a gente mantém a primeira fração e inverte a segunda fração. Então, a gente vai ter 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado mais 3, vezes o inverso da segunda, ó. Então, ó, 3 elevado a x vem para o denominador e o 3 que estava no denominador sobe. Então, ó, o inverso da segunda é 3 dividido por 3 elevado a x. Agora, pessoal, então fica mais fácil. 3 elevado a x, um no numerador, outro no denominador. O que a gente faz? Cancela. Então, vai sobrar o quê? 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. Então, só sobra o que está no numerador. E o que está no numerador é mais fácil de calcular, não é? Então, a gente vai ter 3 ao quadrado mais 3 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 3 é 12. 12 vezes 3 é igual a 36, tá? Então, aqui também, ó, quando você abrir lá o arquivo lá no grupo, que eu já enviei, tá bem explicadinho. Verifique se a sentença é falsa ou verdadeira. Letra A. X vezes y elevado à quarta potência. Esse é o resultado? Verdadeiro. Ó, propriedade de potência, quando a gente tem bases diferentes elevado a um expoente, primeiro a gente eleva o expoente de cada base para depois calcular, fazer a multiplicação. A adição de bases diferentes, x mais y elevado à quarta potência. O resultado é isso aqui? É falso, porque isso aqui é um binômio de Newton. Binômio de Newton, a gente utiliza a forma de A mais B elevado a N, e aí a gente vai ter um binômio de grau 4. O que quer dizer? Então, a gente fazer distributiva com 1 por 1, todas as possibilidades de cálculo, que seria isso aqui, ó. X à quarta mais, agora a gente desce, ó, expoente 4, multiplica com 1 aqui que tá na frente, ó, vai ser 4x. O que a gente faz com o expoente 4, que seria do x? Diminui ele de 1, tá? Então, ficaria 3x elevado ao cubo vezes y, tá? E aí, ó, mais 6 elevado a 6 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 4 vezes x vezes y ao cubo, mais y ao quarta potência. Então, binômio de Newton. A gente não vai adentrar nisso aqui, não. Vocês devem estar estudando potência, né? De Newton em física. Vocês estão calculando esses binômios aqui, eu imagino. A letra D. C, mesma coisa, outro binômio de Newton. Então, a resposta é falsa.
E letra D, x mais y elevado a zero, o resultado é 1. Nesse caso, é verdadeiro. Toda base elevada a expoente zero, não importa o jeito que ela seja, o sinal que ela tenha, o expoente, o resultado é 1, tá? Então, tá aí. Questão 5. O valor de 0,3 elevado a menos 1 mais menos 27 elevado a 0,033 é... Primeiro, né, para a gente calcular isso daqui, a gente tem que resolver os nossos expoentes, tá, gente? Então, a nossa base, primeira base aqui, 0,3 significa que é 3 dividido por 10. 3 décimos. Por que 3 décimos? Vamos tirar dessa forma aqui, ó, decimal. Escrever na forma de fração para a gente poder resolver de forma mais fácil, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. E aqui, ó, é o que a gente faz, tá? Então, ó, nesse caso aqui, o que a gente faz? Ó, observa quantos zeros a gente tem. Então, o número diferente de zero sempre é o nosso numerador, que é o 3. Quantos zeros a gente tem? Só um, não é? Então, a base é 10. Então, o denominador, 10. Observa que, nesse caso, a gente escreveu o número, né, no numerador, e o denominador a gente acrescentou a quantidade de zeros, tá? Foi isso que a gente fez. Agora, outro probleminha é o 0,3333, que é um expoente de menos 27. Isso aqui é uma dízima periódica. A gente estudou dízima periódica lá no primeiro bimestre, falando de conjunto numérico. Como que a gente faz para achar a fração geratriz da dízima periódica? Tem duas fórmulas de calcular. Quando a sua dízima periódica é uma sequência de números iguais depois do zero, basta você pegar o primeiro número da dízima, o número da dízima que se repete, colocar no numerador, que é 3, tá? E no denominador, você divide por 9. Então, quer dizer o quê? Que a fração que gerou essa dízima periódica 0,333 é 3 nonos, tá? Se você dividir 3 por 9, você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado da dízima. Agora, o que a gente faz? Reescreve a expressão. Só que, em vez de a gente calcular com os números que estavam inicialmente, a gente substitui pelos valores que a gente encontrou. E os valores que a gente encontrou, ó, 3 décimos elevado a menos 1, mais, agora, menos 27. A gente vai decompor também. O que a gente faz? A gente sabe que menos 27 é menos 3 elevado ao cubo, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai ter menos 3 elevado ao cubo, que está elevado a 3 nonos, tá? Agora, ó, primeiro passo, o que a gente faz? A gente tem uma base fracionária elevada a um expoente negativo. Então, a gente vai resolver essa parte inicial primeiro. Então, ó, o inverso disso fica 1 dividido por 3 décimos, mais menos 3 elevado ao cubo elevado a 3 nonos, tá? Primeira coisa, né? Primeira parte, a gente vai ver aqui que nós temos fração de uma fração, divisão de frações. E é isso que a gente vai resolver primeiro. Olha só. Aqui, ó, depois da adição, a gente vê que a gente tem um expoente fracionário. Expoente fracionário, o inverso disso é raiz quadrada. Então, também a gente tem que resolver essa questão aqui. Então, ó. Então, vamos manter aqui a divisão de frações, 1 dividido por 3 décimos, mais. Quando a gente tem um expoente fracionário, o inverso disso é uma raiz quadrada, o que a gente faz? A gente, ó, transforma isso em uma raiz quadrada em que o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. E aí fica dessa forma. Raiz de índice 9 de radicando de menos 3 elevado ao cubo elevado a 3, tá?
Então, olha só. Menos 3 elevado ao cubo que está elevado ao cubo. Então, é isso aqui. Agora, como que a gente faz para resolver? Agora, a gente vai tentar resolver essa fração, ó. A divisão com frações é resolvida dessa forma. A gente mantém a primeira fração e a segunda a gente multiplica pelo inverso dela. Então, ó, mantenho 1 vezes, o inverso da segunda é 10 dividido por 3, certo? Mais raiz de 9, radicando menos 3 ao cubo, elevado ao cubo. Então, aí a gente vai ter 10 terços, ó, porque 1 vezes 10 é 10, 1 vezes 3, 3. 10 terços mais raiz de 19 de menos 3 elevado ao cubo, elevado ao cubo. Pessoal, agora é fácil. O que a gente faz? Antes de resolver essa fração, a gente tem que resolver essa raiz quadrada aqui. Então, outra forma de resolver isso, ó, é resolvendo a potência que eu tenho no radicando. Então, ó, 10 terços é igual a raiz de 29 menos 3. Ó, multiplicação numa situação potência de potência. O que a gente faz na situação dessa? Multiplica os expoentes. Então, a gente vai ter menos 3 elevado a 3 vezes 3. A gente vai ter de resultado 10 terços mais raiz de 29 de menos 3 elevado a 9, porque 3 vezes 3 é 9. Agora é fácil, todas as vezes que a gente tem uma raiz quadrada, que o índice dela é igual ao expoente que está no radicando, a raiz ela é automaticamente cancelada, tá? Então, deixa eu só mover aqui. Então, a gente chegou nesse resultado, ó, 10 terços mais raiz de índice 9, de radicando menos 3 elevado a 9, isso aqui cancela a raiz e a gente sobra o quê? 10 terços mais menos 3. Agora, adição de frações, denominadores diferentes, mínimo múltiplo comum, só que como é 3 em 1, o mínimo múltiplo comum de 3 em 1 é o próprio 3. Então, ó, 3 divido pelo denominador da primeira fração, 3 dividido por 3 é 1, resultado multiplico pelo numerador, que é 10. Continua sendo 10. Conservo o sinal, ó, mais 3 dividido por 1, aqui no menos 3 não tem nada, mas a gente considera que tem 1. Então, é 3. 3 vezes menos 3 é menos 9. Então, fica aqui, mais menos 9. Agora, ó, 10 menos 9 é 1. Aí fica como resultado 1 terço, tá? Questão 6. Um adulto humano saudável abriga cerca de 10 bilhões de bactérias somente em seu trato digestivo. Esse número de bactérias pode ser escrito como 10 milhões, não, 100 milhões, né? Basta a gente representar os 100 milhões. 100 bilhões e 100 bilhões, o que a gente faz? Conta quantos zeros nós temos. Em 100 bilhões, quantos zeros a gente vai ter? 11, não é? Então, pessoal, 1 bilhão é a mesma coisa que 1.000 milhões, tá? Então, a gente tem 100 bilhões. 100 bilhões é só eu contar quantos zeros eu tenho. Quantos zeros eu vou ter? 11. Então, ó, 100 bilhões. Aqui. 100 bilhões. 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 100 bilhões é a mesma coisa que 10 elevado a 11. Questão 7, simplificando a expressão. X elevado a menos 2, que é elevado a 2, que está elevado a 2 ao quadrado, vezes x menos x elevado a menos 2, que está elevado a 3, que está elevado a 2 elevado a 2, tudo isso elevado a menos 1, dividido por x, que está elevado a 2, vezes elevado a 3, vezes menos x elevado ao cubo, que está elevado ao cubo ao quadrado,
mais 2 elevado a 3. A internet na escola tá caindo toda hora, hein? Primeiramente, gente, vocês viram o tanto de potência que a gente tem lá? Então, vamos resolver as potências, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, resolver essas potências para ficar mais fácil da gente calcular. Não a gente chega em lugar nenhum. Então, aonde for 2 elevado ao cubo, eu sei que é 8. 3 elevado ao quadrado é 9. Olha isso aqui, 2 elevado a 3, que está elevado a 2, que está elevado a 2. Conserva a base, multiplica os expoentes, é 2 elevado à quarta, e 2 elevado à quarta é 16, tá aqui. Aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Conserva a base, multiplica os expoentes, então é 4, 3 elevado à quarta é 81. Agora fica fácil, porque eu posso substituir, tá? Aquele tanto de expoente picado pelos valores que a gente encontrou. Então, ó, x elevado a menos 2 vezes elevado a 16, vezes menos x elevado a menos 2 elevado a 81, tudo isso elevado a menos 1, dividido por x elevado a 8 vezes menos x elevado ao cubo, que está elevado a 9, que está elevado a 8. Agora, a gente aplica a propriedade de potência aqui. Aplicar a propriedade de potência aqui, ó, a gente aqui, ó, conserva a base na situação como essa e multiplica os expoentes. Então, na primeira coisa, x elevado a menos 2, que é elevado a 16. X elevado a menos 2 vezes 16 é igual a x elevado a menos 32. X que está elevado a menos 2 vezes 81 elevado a menos 1, conserva a base e multiplica isso aqui tudo. Então, vou ter menos 2 vezes 81 vezes menos 1, menos x é igual a 160, elevado a 163. O x elevado a 3, que está elevado a 9, que está elevado a 8, vai ficar menos x, multiplica os expoentes. Então, ó, 3 vezes 9 vezes 8 vai ser menos x elevado a 216. Agora é fácil, gente, ó. Agora a gente vai substituir, ó, o x pelos valores que a gente encontrou. Então, onde for x elevado a menos 2 vezes 16, vamos substituir por x elevado a menos 32. E assim com cada um. Então, qual é a solução? X elevado a menos 32 vezes x elevado a 162, dividido por x elevado a 8, vezes menos x elevado a 216. Então, aqui, ó, aqui conservo a base e multiplico, e somos expoentes, a multiplicação de bases iguais, denominador a mesma coisa. É o que a gente vai fazer. Ops. Então, aqui vai ficar como, ó, x elevado a menos 32 mais 162, e aqui no denominador vai ficar x elevado a 8 mais 216, que nós vamos ter o resultado de x elevado a 130, dividido por x elevado a 224. Divisão de bases iguais, conserva a base, ó, então vou conservar x, subtrai 130 menos 224. Menos x é igual a menos 94. E esse é o resultado final, tá? Pessoal, falta poucos minutos para a aula acabar. Aí eu vou deixar para começar gráfico com vocês na nossa próxima aula, tá bom? Que agora eu vou começar a introdução, não vai dar tempo de terminar. Então, a gente vai até aqui hoje. Essa listinha já está lá no grupo, tá? E aí, a gente vai... próxima aula, a gente continua com o gráfico de função exponencial.